Esse vídeo tem o objetivo de atender a nossa live, né, a necessidade da igreja, pelo fato de não poder estar se reunindo presencialmente. Então nós estamos aqui divulgando uma série de mensagens que tem tudo a ver com o contexto qual nós estamos vivendo hoje. E logo depois, esse conteúdo vai estar disponível também no nosso canal do YouTube. Então, muito tem se falado sobre, né, a vinda de Jesus. Jesus vai vir semana que vem. Eu já vi até gente dizer que Jesus vinha no dia 8 de abril. Então, há uma especulação muito grande em relação a questões escatológicas em detrimento àquilo que nós estamos vivendo hoje. Esse fato não é novo, né? Se você tem um conhecimento de história, você sabe que na Baixa Idade Média a gente teve também uma mortandade muito grande de pessoas por causa de uma peste, a peste negra, né? Ou peste bubônica, que era uma peste transmitida pela pulga do rato, e ela também proporcionou uma grande baixa na humanidade na Alta Idade Média, dizimando 1/3 da população da Europa. Depois, nós também vamos ter a gripe espanhola, que também foi algo que trouxe uma mortandade muito grande, e sempre a associação com o fim do mundo. A mensagem teológica também foi uma mensagem relacionada à vinda de Cristo, o fim da humanidade, o fim da existência humana. E na verdade a Bíblia, ela nunca fala sobre fim do mundo. Não fala sobre isso. O livro de Apocalipse quer dizer revelação, aquilo que será revelado. E não é o fim, é o princípio. Então essa coisa de fim da humanidade, fim da existência humana, é uma tônica escatológica que sempre nesses momentos em que a sociedade passa uma grande adversidade, essas pessoas se utilizam dessa mensagem teológica para poder explicar a realidade e o contexto da vida em si. Agora, a minha questão é em relação ao alarmismo, né? As pessoas têm chegado ao ponto de colocar pânico nas pessoas. Mas para nós que temos a promessa de Deus, não é uma situação de pânico, mas é uma situação de perseverança e esperança. Porque assim a palavra de Deus nos admoesta. Então eu ouvi agora há pouco tempo a pessoa dizendo que Jesus vai voltar no dia 8 de abril. 8 de abril é o dia da volta de Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte: vamos contextualizar isso na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 36. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, também fala sobre esse tema, sobre a vinda de Jesus. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então ninguém espera o ladrão. O ladrão é sorrateiro, ele vem de surpresa. Então a palavra de Deus, de uma forma contextual, que a gente não viu só em um lugar, mas em outro lugar, tendo uma conformidade, declara que Jesus virá no momento o qual ninguém estiver esperando a sua vinda. Então a pessoa marcar data para dizer que Jesus está voltando não é algo que está alinhado com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, meu amigo, eu descarto logo essa teoria de que Jesus vai voltar no dia 8 de abril. A segunda coisa que muita gente tem dúvida é em relação à separação entre princípio das dores e grande tribulação. Há uma diferenciação muito clara também nas escrituras sagradas, diferenciando um momento de outro momento, e são momentos com características diferentes. Por isso que Jesus nos orientou o seguinte, que nós devemos ficar atentos às profecias da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser pegos de forma desapercebida. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos admoestar o quê? A sempre estar nos preparando para esse momento. Não no achismo
na adivinhação não, mas se preparando de uma forma contextual, levando uma vida debaixo dos princípios da palavra de Deus, para que naquele grande momento nós não venhamos ser pegos de forma desapercebida. Então, o princípio das dores se caracteriza por outros sinais diferentes da grande tribulação. O princípio das dores se caracteriza por aquilo que Jesus descreveu em Mateus capítulo 24, versículo 7. Mateus capítulo 24 é o texto base que nós vamos se utilizar, porque ali Jesus fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Filho do Homem. Então, ele ali faz um apanhado de todo esse processo escatológico, que geralmente as pessoas têm curiosidade, e a gente vai estar esmiuçando esse texto aqui para a gente ter uma compreensão clara de tais acontecimentos e poder assim relacioná-los, né? Então, olha só o que Mateus capítulo 24, versículo 7 diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, esses acontecimentos descritos aqui, esses sinais na terra, terremotos, como nós vimos no México, no Haiti, em outros lugares, tsunamis que a gente viu na Ásia, eles não são o fim, mas são o momento do princípio das dores, ok? Então, o princípio das dores é um momento que antevém a grande tribulação, porque a grande tribulação ela também tem as suas características. Quais são as características da grande tribulação? Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando vos virdes que a abominação, da desolação e de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, esse texto faz uma correlação a um texto lá no Antigo Testamento, que é do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. É bom nós compreendermos o seguinte, que Daniel e Apocalipse, eles caminham paralelamente. Então, para você compreender o livro de Daniel, você tem que também ter uma compreensão do livro de Apocalipse. Para você entender um livro de Apocalipse, você tem que ter um entendimento também do livro de Daniel, porque eles estão correlacionados. Olha só o que interessante. Daniel capítulo 9, versículo 7. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana são 7, né? Uma semana tem 7 dias. Então ele faz referência aqui a 7 anos da grande tribulação. Então você viu que o princípio das dores é o momento que antecede a tribulação, e que a tribulação é pós-princípio das dores, e ela é um tempo de 7 anos, como diz aqui o profeta Daniel. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Então esse momento se caracteriza, segundo Daniel, pelo quê? Pela consolidação do poder do anticristo, a sua vinda e a sua consolidação como líder mundial. Então, esse período da grande tribulação é o quê? É um período de consolidação do poder do anticristo. Então, esse período, o interessante é o seguinte, vamos continuar lendo aqui. E isto é a consumação, o que está determinado e que será derramado sobre o assolador. Então, olha o que interessante. Como eu falei, a gente tem que fazer um paralelo do livro do Apocalipse com o livro de Daniel para a gente poder ter um entendimento sobre esse tema que é a grande tribulação. Então, também eu sei que as pessoas vão perguntar, vão botar nos comentários, vão mandar mensagem, e o arrebatamento da igreja. Quando se dará o arrebatamento da igreja? Eu creio de uma forma, mas eu vou passar para você as 3 visões existentes.
correto? Depois eu vou explicar a visão que eu creio. Existem 3 linhas teológicas que trabalham com a ideia de que o arrebatamento será anterior à grande tribulação. Você tem uma outra linha teológica que trabalha com o arrebatamento durante a tribulação. E você tem outra linha teológica que trabalha com o arrebatamento pós-tribulação. Eu creio que o arrebatamento será anterior à grande tribulação. Por que você crê dessa forma? Eu creio porque o que impede a expansão e a ocupação do poder das trevas nesse mundo é o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua igreja. Tanto é que Jesus deu aquela palavra profética dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nesse momento da grande tribulação, é um momento de triunfo do inferno. Então, para que o inferno venha triunfar, a igreja certamente não poderá estar aqui. Isso é um raciocínio lógico. Isso é um raciocínio lógico. Porque o inferno só prevalecerá quando não lhe houver oposição. Então, eu creio que a igreja não estará aqui. E no livro de Apocalipse diz o seguinte, que o Senhor há de nos livrar sobre a grande tribulação que há de vir sobre este mundo. Né? É uma palavra delegada de Deus, outorgada a nós, que Deus nos guardaria desse momento de grande tribulação que há de vir sobre a humanidade. E esse período da grande tribulação, ele é dividido em 2 períodos, como ele é um período, né, de 7 anos, como diz aqui o profeta Daniel, ele é um período que os teólogos, né, e as próprias escrituras dividem esse período de 7 anos em 2 períodos de 3 anos e meio, correto? Por quê? Porque esses 3 anos e meios iniciais é quando o anticristo ele ascenderá ao poder unificado do mundo. Nesses 3 primeiros anos, correto? Vamos ver aqui o que diz o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, que faz alusão, né, dá uma direção para nós em relação à ascensão do anticristo. Logo no início dos 3 anos e meio, que fala sobre a abertura dos primeiros 6 selos do juízo de Deus que há de se desencadear sobre a terra. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse texto aqui, cavalo branco, branco remete à paz. Ele inicialmente vai vir com uma cara de paz, de bom moço, que ele vai resolver as questões, as situações mundiais, as crises mundiais, ele vai pacificar o Oriente Médio, ele vai trazer felicidade, paz, harmonia, alegria, ele é a solução de todos os problemas, ele vai vir com essa carinha de bom moço. E olha só o que é interessante. E foi-lhe dado uma coroa. Os homens, por causa dos seus discursos e dos sinais que ele irá desencadear, os homens lhe darão uma coroa, lhe darão autoridade sobre as nações. Outra coisa, ele tinha um arco. A figura do bom moço some agora entra a figura com um arco. O arco remete à violência, remete à guerra, remete, né, à morte. E diz o seguinte: ele saiu vitorioso para vencer. Então, nesse momento da grande tribulação, ele vai ter ascendido ao poder, vai ser lhe dado uma coroa para governar todas as nações da terra, e ele vai ter poder de declarar guerra àqueles que lhe opõem, Então, esse é um momento denominado grande tribulação.